Bem-vindos ao nosso canal Mãe em Dia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de biologia do Enem. Gente, a gente está fazendo a resolução da questão 94 de biologia do Enem de 2017, né? Para completar a playlist aí que ficou faltando para vocês, né? A gente vai trazer as questões aí do caderno amarelo, né, gente? Do Enem de 2017, para fechar a playlist aí das questões de biologia, tá certo? Então tá, gente, agora a gente vai para a questão 94. A questão 94 ela é bem interessante. Ela traz aí sobre a coagulação, né? Olha só que interessante, sobre uma pesquisa aí da coagulação acelerada. A questão ela descreve para a gente o seguinte: pesquisadores criaram um tipo de plaqueta artificial feita com um polímero gelatinoso coberto de anticorpos que promete agilizar o processo de coagulação quando injetada no corpo. Se houver sangramento, esses anticorpos fazem com que a plaqueta mude sua forma e se transforme em uma espécie de rede que gruda nas lesões dos vasos sanguíneos e da pele. Super interessante, né, gente? Olha só, aí a pergunta da questão, ela descreve o seguinte: qual a doença cujos pacientes teriam melhora do seu estado de saúde com o uso desse material? Então, qual seria a doença aí? Olha só, A, é que no caso, né? A, filariose, B, hemofilia, C, aqui no caso, né? Aterosclerose, D, doença de Chagas ou E, síndrome da imunodeficiência adquirida. Pause o vídeo e tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, beleza? Bom, galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer? Bom, essa questão é muito interessante. Primeiramente, né, ela descreve aqui pra gente, aqui no caso quem marcou a letra B, hemofilia, acertou. Gente, por quê? Olha só, vamos interpretar a questão direitinho. Olha só, ela descreve pra gente que os pesquisadores, eles criaram um tipo de plaqueta artificial, né? Olha que interessante. Com qual função, com qual objetivo? Ela vai ser feita com polímero gelatinoso coberto de anticorpos que vai prometer e agilizar o processo de coagulação sanguínea, ou seja, né, se houver sangramento. Então, qual a função das plaquetas? Para a gente fazer essa questão, seria interessante a gente saber aí qual a função das plaquetas. Gente, para quem não sabe, qual que seria a função das plaquetas? Exatamente essa. Vai ajudar aí, né? Elas vão auxiliar aí. São aqueles anticorpos famosinhos quando a gente machuca, né? Que dá a casquinha, a famosa casquinha, né? Então, as plaquetas, elas estão muito associadas no processo de coagulação sanguínea. Então, a questão, ela quer descrever, ela quer saber pra gente, ela pergunta pra gente, aqui no caso, sobre qual doença que tem essa deficiência de coagulação aqui no caso, né? Então, seria exatamente a hemofilia. Vamos ver porque aqui no caso, né? Fechar com chave de ouro aí essa questão, entender. O que significa? As plaquetas, qual que seria a função delas, né? Que foi o que eu disse pra vocês, olha só. Elas vão ter a função aí, exatamente, elas possuem a função aí de hemostática, uma função, aqui no caso, né, desculpa, ela possui funções importantes, né, e a função hemostática aqui, né, que seria a principal mais conhecida, que vai ser exatamente a interrupção do fluxo sanguíneo por um vaso, ou seja, né, que é mais conhecida aí, como aquele processo mesmo de casquinha que a gente sabe, né, de coagulação, né, que vai ocorrer aí, que ela vai auxiliar na reparação de lesões vasculares, impedindo a ocorrência de hemorragia. Então é exatamente isso, gente. Olha só como tá na fotinho aí pra vocês, né? Quando há uma parede vascular rompida, o que que acontece? Ela forma esse tampãozinho aí de coagulação, que é a famosa casquinha, que todo mundo conhece, né? E ela auxilia aí nesse processo. Então, por isso que quem tem hemorragia, né, pode estar com uma deficiência sim, quem tem baixas plaquetas, inclusive até a questão da dengue hemorrágica, não sei se vocês já ouviram falar. As plaquetas, né, elas são muito importantes no processo de coagulação, então no caso de algumas doenças, até não só a hemofilia, mas no caso aqui a dengue hemorrágica também é muito perigoso, porque a pessoa pode evoluir um quadro de dengue hemorrágica, porque quando há baixa de plaquetas, então assim, quando a pessoa tem baixas plaquetas, né, aqui no caso plaquetas baixas, ela tem uma deficiência no processo de coagulação, então ela corre muito mais risco de sofrer hemorragias. Por quê? As plaquetas, a função das plaquetas estão exatamente ligadas aí nesse processo de coagulação, que é a famosa casquinha, né? É por isso que eles pedem muito para quem tem baixas plaquetas evitar machucar, né? Justamente por essa deficiência aí de coagulação.
porque as plaquetas, né, elas têm a função aí de auxiliar nesse processo de formação de coagulação, tá certo? É muito interessante essa questão. Então tá, gente, olha só, por que que não são as outras, né? Vamos ver. Aqui no caso, gente, a questão, ela cita aí qual doença cujos pacientes teriam melhoras. Melhoras em quê? Nesse projeto aí, né, que os pesquisadores criaram, que é um polímero gelatinoso, né, que auxilia no processo de coagulação. Gente, filariose, olha só, letra A. Não seria a letra A, porque filariose, no caso, é a famosa doença elefantíase, né? Ela tá muito mais ligada aqui com um verme parasito, né? Que no caso por mosquitos. Então, gente, não tem nada a ver com o que a questão está descrevendo. É a doença elefantíase, né? Causa inchaço nos membros, né? Nas pernas, nos pés. Então, não tem ligação com a questão, com o que auxiliaria, né? Que no caso, esse projeto que os pesquisadores criaram sobre as plaquetas. Então, já descarta a filariose. Olha só, aterosclerose, né, gente? A aterosclerose, aqui no caso, ela vai estar ligada aí ao aumento, a arteriosclerose vai estar ligada aí ao aumento do colesterol nas artérias. Então, assim, não tem nada a ver com as plaquetas, né? Formação de coágulos, né? Então, gente, já é o contrário, já é o efeito aí, né? Formação de coágulos, de aumento de colesterol nas artérias. Então, assim, também a gente descarta, não vai ser útil esse processo, pelo contrário, não vai ser útil esse processo de coagulação de anticorpos aí que as pesquisas fizeram através desse polímero gelatinoso, né, que no caso não vai ser eficiente, pelo contrário, né, aqui no caso a aterosclerose já está ligada a acúmulo de placas de colesterol nas artérias, então não, né, doenças de Chagas, gente, também não, a gente sabe aí que doença de Chagas, né, que é a famosa doença de Chagas aí causada aí pelo famoso barbeiro, né, gente, então não tem nada a ver com o processo de coagulação, que a questão está descrevendo, e muito menos síndrome da imunodeficiência adquirida, né? Que seria aí a AIDS, né? Que é causada pelo vírus HIV. Gente, então no caso, seria exatamente a hemofilia. Por que hemofilia, gente? O que é hemofilia, né? Exatamente o que se encaixa na questão, olha só. Gente, que é exatamente isso aqui no caso, né? Que a hemofilia, olha só, ela é causada aí, né? Olha só, um distúrbio em que o sangue não coagula normalmente. Então, há quadros aí de hemorragia, olha só, onde há aí, quando o sangue não coagula normalmente, né, corretamente, há o sangramento excessivo, né? Que pode ocorrer aí após qualquer lesão ou dano. Então, por isso que eles falam muito aqui no caso, né, para evitar se machucar, justamente por isso, pelo fato desse distúrbio aqui de coagulação sanguínea. Então tá muito ligado essa questão das plaquetas também, né? Olha só. Olha só, é exatamente isso, né? Um distúrbio aí na coagulação sanguínea, né? Então, quando a gente corta, né? Foi o que eu disse pra vocês, há sangramentos. Então, tem que tomar muito cuidado. Quem tem essa doença tem que tomar muito cuidado para evitar machucados, né? Porque a pessoa tem uma hemorragia excessiva, olha só. Então tá, gente, olha só, sangramentos, né? Geralmente os sangramentos são internos, né? Ou seja, também pode acontecer dentro dos músculos, né? Como nariz, gengiva. Então a pessoa tem muito sangramento. Então a pessoa tem que, né? A pessoa que sofre com essa doença tem que tomar muito cuidado justamente por esse distúrbio. E transmissão, gente, o que que acontece? Ela é transmitida, é uma doença genética, né? Olha só. Ela é transmitida aí dos pais para os filhos. Então, assim, não é uma doença, por picada de mosquito, por coisa, não, é uma doença genética, então já é mais complicado também. Olha só. Então, gente, né, o que a hemofilia tem a ver com as plaquetas, né? Tudo, né, gente? Olha só, um pequeno ferimento pode se tornar uma hemorragia. Tanto é que, né, pra se saber, né, olha só, ela tá muito ligada aí à deficiência de uma dificuldade de coagulação, né? Que é exatamente a função que as plaquetas fazem. Então, olha só, tem os tipos de hemofilias, né? Os sintomas que são sangramentos, que no caso manchas roxas, tem um tratamento também, né? Que aqui no caso, olha só que interessante, foi essa experiência que eles usaram também, pode ser um tratamento. O que ela tá ligado com as plaquetas, gente? Tudo, olha só, tanto é que o exame, para se detectar, aqui no caso, né, como que é diagnosticado, né? É a partir do exame de sangue, né, que a deficiência da coagulação pode ser identificada. Então, através de um exame aí sobre a deficiência da coagulação, né? Então,
tá muito ligado aqui no caso à questão das plaquetas também, porque quem tem hemofilia vai ter muitos sangramentos, então vai ter uma baixa quantidade de plaquetas aí. Então, voltando à questão, voltando à questão aqui, é exatamente hemofilia. Por quê? Essa pesquisa aí, né, que os pesquisadores, né, desculpa, fizeram, vai ajudar muito aí nas pessoas que sofrem com essa doença, né? Gente, não é uma doença transmitida, é uma doença genética, então, genética aqui no caso, então a pessoa já nasce com ela, né? E é uma doença aí bastante complicada, né? Nessa questão aí do processo de coagulação. Então, gente, olha só que interessante, vai ajudar aí essas pesquisas aí. Por que a questão aqui no caso é a letra B? Porque através dessas pesquisas, né, olha só que interessante, eles criaram aí um tipo de plaqueta gelatinosa, não, desculpa, um polímero gelatinoso, né, coberto por anticorpos. Por quê? Vai atuar exatamente aí nesse processo de coagulação injetada no corpo, ou seja, se houver algum sangramento, né, aqui no caso, quando a pessoa tem um sangramento, ela pode aí, olha que interessante, né, através desse polímero gelatinoso aí coberto de anticorpos, vai auxiliar, olha só, vai fazer com que a plaqueta mude sua forma e se transforme em uma espécie de rede que gruda nas lesões dos vasos, ou seja, vai fazer aquela famosa casquinha, né, aquele famoso tampão aí, né, que vai ajudar aí as pessoas que sofrem com essa doença, né, de hemorragia. Então pensa bem, né, quantas vidas podem ser salvas aí, né, se a pessoa tiver uma hemorragia, não, ela pode ajudar, né, devido a essas pesquisas aí, até auxiliar a pessoa a não evoluir a óbito, porque sim, gente, tem pessoas que vão a óbito devido a hemorragias, então é bem interessante essa pesquisa. Aqui no caso, então, por isso que vai ser a letra B, vai atuar diretamente na hemofilia, que são as pessoas que sofrem aí, que é uma doença, né, no caso, que as pessoas sofrem com esse distúrbio aí esse distúrbio, né, desculpa, aí na deficiência das plaquetas, que atuam diretamente o quê? Na coagulação sanguínea. Por isso que essas pessoas têm muitas hemorragias, tá?